Eu sou a Laísa, você tá no Passe Adiante. Se é novo por aqui, peço que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, dê joinha no vídeo, salve o link e mande para as pessoas depois. Eu sei, faz quase 6 meses que eu não posto um vídeo por aqui. Hoje, para retomar as atividades, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dos porquês que eu desapareci. Tudo que eu venho produzindo há 5 anos tem alcançado uma quantidade significativa de pessoas, porém ainda muito pequena em relação ao que eu gostaria que acontecesse. Eu sei que isso não é uma questão de o meu conteúdo é muito ruim ou irrelevante, porque não é o caso. Mas porque existem algoritmos, existem desinteresses das pessoas em relação à causa das pessoas com deficiência e existe a minha própria autocobrança e autossabotagem e autoflagelação em relação à produção de conteúdo. Nesses meses de pandemia, e eu já falei disso aqui antes, tem sido muito difícil produzir, tem sido muito cansativo e frustrante, porque parece que o que eu estou dizendo é tão menor, tão menos importante quando comparado a essa situação de epidemia global, de desastres acontecendo e muitos milhões de pessoas morrendo. E quem sou eu na fila do pão no meio disso tudo? Entre outras razões que não convém comentar agora, isso tudo gerou em mim um quadro de ansiedade muito forte, muito cheio de picos. E eu pensava que estava tudo bem, porque já que eu estava produzindo, eu estava trabalhando como eu devia trabalhar, entregando o que eu devia entregar, interagindo com quem eu devia interagir, fazendo o que eu devia fazer, eu não precisava me preocupar com o fato de eu não estar me sentindo tão bem assim, de estar desmotivada, de estar um pouco tristonha e sorumbática. Só que eu percebi que não é bem assim, porque embora eu estivesse fazendo tudo o que estava na minha lista para fazer, eu não estava me alimentando direito, eu não estava conseguindo dormir, eu não estava conseguindo descansar e eu não estava conseguindo pensar, porque vinham tantas coisas na minha cabeça e eu não sabia o que fazer com elas, que eu cheguei muito perto de entrar em colapso. E eu não tô falando isso como exagero. Diversas vezes a minha mãe apareceu aqui para me ajudar. Aqui, que eu falo Brasília, para quem não tá muito situado. Ela veio de Goiânia para me socorrer num momento de crise e ela fez isso várias vezes. E isso tudo também foi me desgastando porque eu não queria dar esse trabalho, né? Uma pessoa que já tem a vida dela para cuidar ainda ia ter que tomar conta da filha surtada. Até que com mudança de terapia, mudança de acompanhamento psiquiátrico, porque sim, eu faço das duas coisas, eu comecei a retomar o ânimo e a vontade de fazer as coisas. E a coragem de me colocar no mundo novamente. Esse período maluco em que a gente não pode encostar em ninguém nem encostar nas coisas, para alguém com deficiência visual, é um pesadelo. Porque a gente existe no mundo de maneira touchable, né? A gente só existe basicamente tocando as coisas e as pessoas, e não poder fazer isso tem sido um dificultador muito grande das minhas atividades. Então eu senti que eu estava regredindo em relação a tudo o que eu vinha buscando em relação à autonomia e independência. E como eu sei que essa é uma sensação que pode ser a de muitas outras pessoas com e sem deficiência, acho importante fazer essa retomada em retrospecto, né? Falando um pouquinho sobre como foi que eu parei e por que eu tô voltando. Eu voltei a ter ideias para produzir conteúdo, eu voltei mais inspirada, eu voltei uma twitteira de mão cheia, coisa que eu não fazia antes, porque para mim o Twitter era uma rede social estranha. Continua sendo, mas é uma rede social estranha que eu faço uso.
Muitas oportunidades acabaram surgindo ao longo desses meses, em meio a essa loucura toda que eu estava vivendo. E foi muito bom passar por tudo que eu passei. Não que tenha sido bom ter crises de pânico, ansiedade e lapsos de memória de 4, 5 dias. Isso não foi legal. Mas foi bom aprender com isso. Foi bom aprender que eu tenho à minha volta pessoas que se importam muito comigo, pessoas que me amam de verdade, pessoas que estão ali para me ajudar no momento da crise e fora da crise também. Pessoas que ainda precisam aprender a respeitar os meus limites e eu os delas. Pessoas que eu tenho muito o que agradecer e muito o que aprender com. Aprender a entender a diferença do outro, aprender a entender, ou melhor dizendo, respeitar a limitação do outro, a crença do outro. É curioso, né? A gente tá aqui falando sobre inclusão de pessoas com deficiência, militância e não sei mais o que, e às vezes esquece que nós também podemos e muitas vezes somos preconceituosos em relação às outras pessoas. E aí eu não tô falando nem tanto num sentido de raça, orientação sexual, classe social. Eu tô falando mais no sentido de sistema de crenças, né? Por que essa pessoa pensa diferente de mim e eu não vou dialogar com ela? Eu tenho que buscar uma forma de dialogar com ela. E é isso que eu quero voltar a fazer. Por mais que o algoritmo me esconda das pessoas, eu vou continuar falando, vou continuar lutando e trazendo informações para que cada vez mais pessoas com e sem deficiência possam entender o que é esse mundo, segundo a minha perspectiva, que não é a única e que não é verdadeiramente absoluta, né? Ou melhor, que não é absolutamente verdadeira. Ficou confuso, mas o que eu quero dizer é, o meu ponto de vista ele não é o único e com certeza ele tem falhas. A Laísa que começou a fazer vídeos lá em 2016 não é a mesma Laísa de agora e ainda bem. Muitas opiniões que eu tinha e que eu compartilhei ao longo desses 5 anos de canal mudaram. E que bom que elas mudaram. Porque a gente poder mudar, a gente poder evoluir, especialmente quando essa mudança e essa evolução levam a gente para uma situação melhor, não necessariamente financeiramente, mas se for, melhor ainda, mas uma situação melhor, isso é maravilhoso. E muitas pessoas não têm essa consciência. Eu não estava tendo essa consciência de que tudo isso, pelo que eu estava passando, além de ser algo que outras pessoas estavam passando também, era algo que eu ainda assim podia tirar algo de bom, né? Era alguma coisa que não era completamente ruim, completamente desnecessária, completamente sofrível. Eu tinha o que aprender e aprendi e continuo tendo muito que aprender. Espero que sem crises, sem pânico, sem lapsos de memória, e estamos trabalhando para isso com terapia psiquiatra, mas acho que por hoje, para essa retomada, e parênteses, curioso que eu comecei esse vídeo várias vezes, de tanto tempo que eu fiquei sem gravar, parece que eu perdi a mão. Espero que não, mas vocês me contem aí nos comentários. Fecha parênteses. Para esse momento de retomada, eu entendo que é o que eu tinha para dizer. E a gente se encontra no próximo vídeo.